Boa noite, pessoal. Como prometido, eu vou gravar aqui um pequeno vídeo, né, falando um pouco sobre as configurações do EA. Beleza? Bom, de início, como dica, né? Tem o Vinícius aí que não tem muita experiência com EA. Verifica aqui em ferramentas, opções, Expert Advisors. Verifica se essa opção aqui, ó, se ela está marcada. Caso ela não esteja, convém marcar, porque senão o EA não funciona. Tá bom? Partindo do princípio que você já sabe como instalar, né, o EA, eu não vou me ater a esses detalhes, né? Verifica aqui também na aba comum se essa opção e essa se está marcado. Sempre quando a carinha do EA aqui tiver tristinha, vem aqui na aba comum e verifica essas duas opções. Acontece muitas vezes de quando a gente mudar de time frame, ela desmarca essa opção automaticamente. Tá certo? Vamos lá. Sobre as configurações. Bom, eu não vou me ater muito detalhadamente, né? Vou procurar explicar de forma um pouco superficial. Bom, essa parte aqui não precisa mexer, tá? Então isso aqui já vamos pular porque é só questão de configuração, tá? Então nela a gente vai pular, não vamos mexer, tá bom? Essa opção, uma entrada buy ou sell, isso aqui eu vou puxar ali o gráfico e vou explicar para vocês melhor. Somente uma buy ou somente uma entrada, buy ou sell, somente uma buy e uma sell, desligar quando atingir um take profit, múltiplas entradas, qualquer rompimento. Certo? Vamos lá. Eu não fiz nenhum script, mas vamos conversando aqui, né? Eu peguei esse setupzinho aqui só para explicar aquelas opções, tá? Somente uma entrada, buy ou sell, né? Você percebe aqui que a gente tem o range, né? E o preço ele rompeu aqui, tá? O preço rompeu, né? Tem um espaço aqui, o gapzinho, né, que eu chamo. Quando o preço na configuração somente uma entrada, ele rompeu e estopou, né? Ele entrou aqui, voltou, pegou o stop, né? Suponhamos que o stop ele estava aqui em cima aqui, tá? E ele pegou o stop, o preço veio e estopou. Então aqui ele já desliga, tá? Somente uma entrada, beleza? Somente uma buy e uma sell, né? Então ele vai fazer somente uma de compra e uma de venda, tá? O preço rompeu aqui, deu uma venda aqui, levou um stop aqui em cima, ele vai esperar uma entrada de compra, tá? Caso eu tivesse dado uma compra aqui, né, digamos que o preço subiu, bateu aqui, aí ele faria a compra e o preço tinha caído aqui novamente, ele pegaria o stop, né,
e desligava. Ele não faria essa outra entrada aqui, tá? Então seria isso tudo, a gente tem que levar em conta a box, tá? É isso aqui que dita as entradas, né? Somente uma entrada. É a cada rompimento dessa box, tá? Se rompeu aqui, entrada. Rompeu aqui, entrada, tá? O preço volta para dentro e quando rompe novamente é outra entrada. Na segunda configuração é somente uma venda e uma compra. Terceira opção, deixa eu até puxar aqui um gráfico com mais de uma opção de entrada, fica mais fácil. Vendo essa aqui. Bom, somente uma por dia. Recapitulando, entraria aqui, né, com uma compra, levar, digamos que estoparia aqui e pronto, acabou-se, tá? Já não faria mais entrada durante o dia. Somente uma compra e uma venda, ele entraria na compra aqui. Se tivesse estopado aqui, ele não faria mais compra, ele esperaria uma venda que não entraria, ele faria uma venda aqui, tá? Possivelmente seria estopado por aqui, tá bom? Beleza, aqui desligaria. A terceira opção é quando atingir um take. Deixa eu só verificar. Quando atingir um take, né? Nesse caso aqui, ó, ela faria uma entrada, entraria aqui, suponhamos que fosse estopado, se ele estopasse aqui, possivelmente não, ele bateu o take aqui, pronto, já desligaria, tá? Deu uma compra, bateu o take, desligaria. Numa outra situação, né? Deixa eu pegar uma outra situação aqui. Bateu o take, desliga. Aqui também bateria, desligaria. Nesse caso aqui, ele faria uma venda. Ele faria uma venda aqui. Venda. Levaria, estoparia mais ou menos aqui. Eu não tenho muito costume de usar essa ferramenta. Levaria um stop. E aqui ele faria uma nova venda. Ele faria uma venda aqui. E bateria o take aqui e desligaria, tá? Bom, eu acho que já deu para entender, né? E no múltiplos rompimentos, enquanto ele estiver rompendo a box, ele rompeu aqui, voltou, estopou ou bateu um take. Se ele bateu o take aqui, voltou para dentro da box e rompeu novamente, ele vai fazendo entradas, múltiplas entradas, né? Igual que ele deu venda aqui, voltou para dentro da box. Se tivesse dado compra aqui, né, ele executaria outra ordem. Se tivesse voltado e pegado stop e entrado aqui novamente, ele venderia novamente. Se voltasse para cá e voltasse da compra, ele compraria novamente. Lembrando que uma ordem de cada vez, ok? Vamos lá para outra opção. Bom, eu acho que isso aqui já deu para entender.
Tipo de rompimento, máximo e mínima, open close, né? Isso é bem simples, é o setup do euro e ien. Aqui não está configurado para máxima e mínima, tá? No caso aqui ele não está open close, está máxima e mínima. A configuração open close ele vai levar em consideração somente o corpo do candle e não vai levar em consideração as sombras das velas, tá? Máxima e mínima, a máxima e a mínima literalmente. Open close, abertura e fechamento do candle, né? E sem considerar as sombras. Pessoal, vamos perdoando aí os erros aí, é que eu não tenho costume de gravar não, tá bom? Slip page é a derrapagem, né? Não precisa falar. Tipo de lote das operações. Lote fixo ou risco por trade, né? O lote fixo, você vai colocar aqui o valor que você quer, né? O lote fixo no caso, tipo 0.10. E caso você não for usar o risco, só de configurar aqui ele já desconsidera o risco, tá? Se você colocar o risco, você vai colocar o risco, o percentual que você quer aqui, e o robô ele desconsidera o fixo, ok? Quantidade de martingale. Quem não usa martingale vai deixar 0. Fator exponencial dos lotes, que é o do martingale, né? Se você deixa o primeiro 0, automaticamente o robô ele desconsidera o segundo, né? Ele é anexo do primeiro. Tá? No caso eu deixo sei lá, 5 martingale, eu vou usar um fator exponencial 2, né? Vou explicar aqui mais ou menos como funciona o martingale, né? Ele deu uma entrada aqui com volume 0.10, né? Só exemplo, né? Levou o stop. A próxima entrada aqui, ele vai entrar com o fator exponencial que eu coloquei lá. No caso tá 2, né? 2.0. Lá ele vai entrar o 0.20 na próxima entrada aqui, tá? Nesse caso ele teria entrado aqui com 0.20 e teria batido o take, certo? Vamos lá para a próxima opção. Máximo spread permitido em pontos para operações, né? Esse é o spread, né? Se você deixar aqui em 20 e no momento da operação o spread tiver superior a isso, ele não vai emitir ordem, ok? Tá 21 pontos, né? 2 pips. Então, nesse caso aqui, ele já não abriria ordem, tá? Na configuração que tá, ele não abriria ordem porque aqui tá 20 pontos, né? Tá 2 pips, aqui tá 2.2, ó. 2 pips e 2 pontos. Então, eu sugiro, geralmente eu deixo aqui no máximo, coloco 30 pontos, né? 3 pips, tá? Take profit, não precisa falar. Tipo de stop loss. Stop loss fixo em pontos, né? Tipo de stop loss, tem o fixo, canal oposto e o menor entre eles, tá? Stop loss fixo seria esse aqui, eu coloco dos 20 pips, né? Ele vai medir 20 pips a partir da entrada, estaria aqui, tá? 20 pips, beleza. Canal oposto ao canal, sempre ele vai colocar, se deu uma venda aqui, ele vai colocar o stop aqui, né, do lado oposto ao canal, certo? E a terceira opção, menor entre eles, se eu coloquei 20 pips, né, e o canal deu
o range do canal deu 18 pips, ele vai escolher o menor entre eles. Então qual é o menor? 20 pips ou 18 pips? 18. Então ele vai colocar na margem oposta do canal. Tá? Ele vai escolher esse exemplo aqui, ó. Quantos pips deu? Nesse caso aqui, ó, se eu coloco o menor entre eles, né? Eu coloco um stop de 20 pips, mas a opção lá menor entre eles, ele vai escolher, ele vai jogar o meu stop ele vai jogar meu stop aqui, ó. Por quê? É o menor entre eles. Se fosse 20 pips, ele entraria aqui, ó. Então, como eu tenho a opção menor entre eles, ele vai jogar aqui. Se o canal for maior, ele vai considerar os 20 pips. Ok? Próxima opção. Distância para entrada em pontos, esse aqui é o gap, né? Aqui no caso está 30, pode ser 40, pode ser 20, né? Isso aqui é em pontos, tá? No caso aqui está 3 pips, é essa distância aqui, tá? Até sugerida aí pelo Vinícius. Esse caso aqui está maior, tá? Mas isso aqui é só como exemplo. Próximo, distância mínima do canal para entrada e distância máxima do canal. A distância mínima e máxima do canal é o range em si, tá? Serve até para a questão aqui do setup do euro e ien, tá? No caso, se eu quiser colocar, né, a distância mínima, no caso da delay é 20 pips, né? E a máxima me parece que é 555 pips. Tá? Então nesse caso aqui, uma opção dessa aqui não faria uma entrada, tá? Se tivesse configurado da forma aí de 200 pips, né? Que o canal ele deu menor do que os 200, então o EA ele desconsidera, ok? E maior que o configurado lá, no caso 550 pontos, ele também desconsidera. Isso aqui é o tamanho do range. Break-even, tem a opção se eu coloco que vou usar ou não, né? Pontos de lucro para ativar o break-even, quantidade de pontos no lucro. Bom, também não precisa falar, né? Todo mundo sabe que é break-even. O trailing stop, se eu quiser usar, tem o trailing stop, eu posso colocar 100 pontos. E o trailing stop, se eu quiser, eu posso colocar de 50 pontos, né? O trailing stop ele sobe ponto a ponto, né? O trailing step ele sobe na quantidade que você configurar. Nesse caso aqui, ele vai subir de 5, pular de 5 em 5 pips, né? Na medida que o preço for se afastando. E aqui tem o horário de início, né, do setup, o horário final do candle e o horário limite para manter a ordem aberta, né? A hora inicial é 2 horas, né, no SDJPY, né? Posso colocar 2 horas, isso é a hora do MetaTrader, e geralmente eu deixo a ordem até o último momento, né? 23h59. No caso do euro e ien, o gráfico vai estar em M15, né? Então eu vou colocar aqui 0 horas, hora inicial e hora final, 4h15. E a hora para manter a ordem aberta até as 23h59 do MetaTrader. Ok? Então é isso. Não tem segredo, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, né? Qualquer dúvida aí é só falar.
Vou fazer uma demonstraçãozinha aqui também sobre usar o examinador de estratégia, né? Eu não sei se o Vinícius não está conseguindo usar, mas é bem simples, né? Vamos lá. Examinador de estratégia, pode usar o atalho Ctrl R. Aqui eu escolho o meu EA. O time, que eu quero rodar ele, M15, M30, nesse caso H1. O par de moeda, o SDJPY. A data que eu quero, né, utilizar. Período que eu quero fazer o backtest. Aqui, média velocidade. Eu vou aqui, propriedade do expert. Vou me atentar aqui às configurações do EA. E nesse caso aqui tem essas opções, você desconsidera. Basta considerar essa primeira coluna de configuração aqui, valor. Essa primeira coluna aqui é que você vai se preocupar em fazer as configurações. Múltiplas entradas, eu gosto dessa opção, desliga quando atingir o take, porque minha ideia é ganhar o meu e sair fora, né? Não me expor muito. Tipo de rompimento, máxima e mínima. Para o SDJPY, que eu quero é máxima e mínima. Slippage, deixo em 3. Tipo de operações, lote fixo ou risco. A princípio eu recomendo lote fixo para a banca de $100, né? Eu posso colocar 0.04 ou 0.03, né? Como eu estou usando lote fixo, eu não preciso mexer no risco. Quantidade de martingale, posso colocar aqui um 10 aqui, nunca vai chegar a isso. Fator exponencial dos lotes, né? Martingale, o e-mail, de acordo aí com o que você usa, seu martingale. Spread, take, isso aqui é configuração de setup. Eu posso deixar o menor entre eles, entre o valor, né, que eu coloquei aqui de stop. Cadê o stop loss? 200. Se o canal for menor do que 200, ele vai considerar a borda do canal como stop. Tá? Distância para entrada, o gap de 30 pontos, 3 pips. Distância máxima mínima do canal, máxima. Não vou usar break-even, não vou usar trailing. E nesse caso aqui o candle das 9 horas, né, para o GBP USD. Ordem, manter a ordem aberta, caso tenha, até as 23h59. Banca de $100. E é isso aí. Clico em iniciar. Posso configurar o template. E aqui eu altero a velocidade. Caso não esteja aparecendo, é só colocar o cursor aqui na divisa e subir. Não abriu essas ordens é porque o canal aqui ele está configurado para, deixa eu dar um pause, ele está configurado para no mínimo 20 pips. No caso aqui ele deu 8 pips. Então por isso ele não está emitindo ordens no backtest. $12 pips.
17 pips. Deixa eu tirar aqui só para exemplificar. Essa distância mínima. Vai emitir uma ordem de venda. Uma de compra, pegou stop, ele está considerando a borda oposta ao canal. E dá-lhe martingale. Fechou a ordem aqui, na virada do dia. Fechou com o martingale no positivo, ele voltou para a ordem pro lote inicial, tá? Ó, pegou o primeiro stop, abriu outra ordem, stop também, foi pro outro dia lá com o martingale. Fechou no leve saldo positivo, que por conta do spread não pegou. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar que eu tento da melhor forma possível sanar as dúvidas aí, ok? Um abraço.